Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus pela nossa saúde. Não é mesmo? Porque se estamos aqui é porque o Senhor está cuidando de nós. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares, minha irmã e meu irmão. E ontem, porque não podemos perder a esperança, tá, minha irmã? Não perca a esperança no Senhor. E ontem, minha irmã e meu irmão, nós vimos aqui, que assim como Faraó naquela época também recebeu uma advertência do Senhor, nós também recebemos uma advertência do Senhor de que Jesus voltará para reinar aqui. Aleluia! E ele voltará para reinar, só que antes Jesus vai julgar as nações, né? Porque ele voltará como juiz. E nós enfrentaremos, toda a terra enfrentará a grande tribulação, que representa a ira de Deus, que simboliza também o retorno das pragas do Egito, o retorno das pragas. Por isso que é muito importante nós estudarmos o livro de Êxodo, porque em Apocalipse simboliza tudo voltando novamente. Por causa de quê? Por causa do pecado da humanidade. Por causa do pecado da humanidade. Se você olhar o contexto é o mesmo, de escravidão, de pecado, de idolatria. Não é? E só aí nós experimentaremos, minha irmã e meu irmão, aquilo que diz lá no livro de Malaquias. A diferença entre aquele que serve e entre o que não serve a Deus. É só assim que os olhos de todos os homens, de toda a humanidade vai ver. Porque infelizmente às vezes o que acontece, minha irmã? Às vezes um irmão, uma pessoa que não é do mundo, porque o que acontece? Uma pessoa que é do mundo, elas não conhecem Bíblia, mas elas conhecem a vida do crente. E às vezes, minha irmã, a pessoa olha para você e ela fala: que diferença tem, gente? Que diferença tem servir ao Senhor? Que vantagem eu levo nisso? Olha a vida dela, ela não tem dinheiro, ela não tem carro, ela não tem nada. A vida dela é uma vida medíocre, porque medíocre significa na média, né? Eles não sentem diferença nenhuma. Olha lá, o outro está servindo lá os ídolos dele, mas ele tem status, ele tem glamour, ele está no auge. E aí, eu não quero esse Deus que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é só proibição. De que me interessa essa fé? Mas quando Jesus retornar, realmente nós vamos ver. Aí todo olho verá a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Todo olho verá, como diz lá em Malaquias, no livro de Malaquias. Mas vamos à reflexão de hoje, minha irmã. É por isso que você não pode perder a esperança no Senhor, na palavra de Deus. De que a palavra de Deus é a verdade. Mas vamos à reflexão de hoje, e ela se encontra lá no livro de Êxodo, do 9, do 1 ao 7, onde foi anunciada a praga da morte dos rebanhos. E o texto diz que o Senhor mandou Moisés se apresentar a Faraó e adverti-lo novamente, caso ele não deixasse o povo ir para o deserto e lhe prestar culto. A praga viria sobre o rebanho que estivesse no campo. Mas veja que no versículo 5, o Senhor estabeleceu para Faraó um prazo, e esse prazo seria amanhã. Só acontece que Faraó não obedeceu, e no dia seguinte a praga veio e só o rebanho dos egípcios morreram. E Faraó, mesmo constatando que só o rebanho dos egípcios tinha morrido, mesmo assim ele continuou com o coração endurecido. Mas diz os comentaristas da Torá que essa praga veio porque os hebreus eram obrigados, ao apacentar o rebanho dos egípcios, eles eram obrigados a ficar dias indo para lugares bem distantes apacentar aquele rebanho e ficar dias fora da família. E isso era até uma maldade, né? Porque eles ficavam muitos dias fora das suas casas. Mas repare, minha irmã e meu irmão, que Deus é tão misericordioso que ele deu a Faraó um prazo, que foi o dia de amanhã. E o Senhor também deu o Senhor fez ainda uma outra misericórdia, porque o Senhor disse que a praga só viria sobre o rebanho que estivesse no campo. Então os egípcios tiveram tempo suficiente, ainda que fosse pouco, né, 24 horas, para que eles escapassem daquele sofrimento e dor.
aquele sofrimento financeiro, né? Emocional, porque eles tinham paixão pelos cavalos, pelos animais, né? Principalmente pelo boi, né? Porque o boi representava uma divindade para eles. Então, assim, depois mais na frente nós vamos falar sobre isso. E qual que é a reflexão para nós hoje? É que o Senhor sempre nos concede um tempo. E este tempo é o amanhã, né? Que está sendo hoje e o agora. Hoje e o agora. Esse exato momento. Esse exato momento, minha irmã, é o tempo que você tem para se arrepender. É o tempo que eu tenho para me arrepender. É o tempo que você tem. Porque se o Espírito Santo te toca, fala assim, minha irmã, se o Espírito Santo te toca para que você se arrependa de algo, então o tempo é aquele ali. Entra para dentro do quarto e se arrepende. Fala, Senhor, me perdoa, porque no dia tal eu fiz isso, eu pequei contra o Senhor somente. É igual Davi disse, eu pequei contra o Senhor somente. Se você não tem um quarto, entra dentro de um banheiro, você para, vai para um cantinho da sala, vai para um cantinho do terreiro, mas fala, Senhor, me perdoa, para evitar que venha o sofrimento e dor. O Faraó teve tempo, todo o povo do Egito teve tempo de recolher aquele rebanho. Eles tiveram, e os rebanhos que foram recolhidos não morreram, só morreu aqueles que estavam no campo. Jesus, na parábola da figueira lá em Lucas 13, Jesus conta a parábola que o dono da figueira, o dono da vinha, ele deixou que nascesse ali uma figueira. E ele, por 3 anos, ele foi procurar frutos naquela figueira e ele não encontrou frutos naquela figueira. Ele não encontrou. E aí ele falou, olha, vou cortar. Manda cortar, para que ela não fique prejudicando mais a terra. Mas aí o dono, o rapaz que estava cuidando daquela vinha, ele virou e falou assim, não, Senhor, deixa por mais um ano, deixa mais este ano que eu vou adubar, eu vou afofar, eu vou cuidar dela mais esse ano, e quem sabe no outro ano ela produz, e quem sabe ela venha produzir frutos. Então, minha irmã e meu irmão, Jesus é esse que cuida da figueira. Nós somos a figueira. O Senhor é o dono da vinha, que já por misericórdia deixou que a figueira nascesse no local onde que deveria nascer só vinha, onde deveria ser plantado só vinha. O Senhor é muito misericordioso. A misericórdia do Senhor, meu irmão e minha irmã, a gente não entende, não tem como a gente explicar a misericórdia do Senhor, não tem como. Mas Jesus é o intercessor, é o grande intercessor, ele intercede diante do Pai o tempo todo por nós. Em Hebreus fala que ele é o sumo sacerdote, ele está intercedendo diante do Pai por nós constantemente. O ministério de intercessão é um ministério de misericórdia, é um ministério de pedir misericórdia. Jesus pede misericórdia ao Pai por nós o tempo todo. E Ele é santo, Ele é puro, Ele pode. É por isso que eu sempre falo, se você está à frente de um ministério de intercessão, minha irmã, busque santificação no Senhor. Busque santificação para que não venha retaliação das trevas. Para que não venha retaliação das trevas. O Senhor é maravilhoso, minha irmã. Maravilhoso na misericórdia. Então o tempo de arrependimento é hoje. É agora, pela misericórdia do Pai. Pela misericórdia do Pai. Se o Espírito Santo te tocar, minha irmã, se arrependa. Fale, Senhor, eu me arrependo. Porque o tempo todo nós temos algo pelo qual nos arrepender. O tempo todo. Enquanto nós estamos aqui é porque nós ainda temos algo. O Senhor ainda tem muito para nos ensinar. É muito para nos ensinar. É o tempo todo. O Senhor nos ensina. O tempo todo. Nos ensina a respeito dos outros, das enfermidades dos nossos irmãos. Nos ensina a respeito das nossas enfermidades. O Senhor nos ensina a respeito das nossas dificuldades financeiras. O Senhor nos ensina a respeito dos problemas que são levantados dentro da nossa casa. O Senhor nos ensina o tempo todo.
O número 3 na Bíblia significa transformação. Você vê que por 3 anos, diz os hebraicos, diz os judeus, por 3 anos o Senhor foi procurar algo ali na Bíblia, foi procurar algo ali naquela vinha e não encontrou. O 4º ano, o número 4 significa provação. Então talvez aquela figueira ia passar por uma transformação, por uma provação. Ou seja, o Senhor ia ali afofar, mexer de novo naquela terra, ter que mexer de novo, ter que trabalhar de novo para ver se ela produzia frutos. Então talvez o Senhor está mexendo aí, mexendo com você, mexendo na sua casa, tocando na sua saúde novamente, tocando no seu casamento, tocando nos seus filhos, para ver, minha irmã e meu irmão, se você, tocando nas suas finanças, para ver se você produz frutos dignos de arrependimento, frutos condizentes com quem realmente acredita no Senhor, com quem realmente é digno do Senhor, de portar o nome dEle, de carregar o nome dEle. Minha irmã, meu irmão, eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, eu tenho que falar com você para servir de testemunho. Eu só fui adquirir temor do Senhor, isso eu falo no livro A Obediência da Lei da Separação, porque a lei da separação é a lei da santificação. Eu só fui adquirir temor do Senhor depois que o Senhor tocou na minha saúde. Porque, minha irmã, meu irmão, eu achava que o Senhor me amava tanto, que o Senhor tinha que ser condescendente comigo, assim como meus pais eram condescendentes. Porque todo filho mimado, toda filha mimada cresce com essa mania e transfere para Deus aquilo que os pais dão para eles. Meu pai me ama tanto, minha mãe me ama tanto, que nunca vai se voltar contra mim. Só acontece que não é assim. Nós temos que crer no Senhor assim como Ele se revela. Ele é bondoso, amoroso, perdoador, mas Ele não inocenta o culpado. Ele também é fogo que consome. Ele também vai ser juiz. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos contar com a misericórdia dEle sempre. Mas o dia que nós comparecermos diante dEle, nós vamos enfrentar o juiz. Então nós temos que ser santos assim como Ele é santo. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então olhe, nós é que temos que nos examinar. Olhe para você e olhe para Jesus. Não é para o seu pastor, não é para mim, não é para ninguém. É para Jesus. E fale o que eu estou parecendo com Ele, em que eu não estou. Em que eu não estou? E aí você vai falar: Jesus, me ajuda nisso aqui. Olha, meu coração está fechado para tal pessoa, preciso perdoar. Porque tem que perdoar todos os dias, irmã. E todos os dias temos que pedir perdão. Todos os dias temos que pedir perdão. Eu sou uma pessoa, minha irmã, que eu não deito sem pedir perdão. E eu não acordo sem pedir perdão. Na primeira oração eu faço, já fiz a oração de hoje pedindo perdão. Eu perdoo, mas também peço perdão. Porque todos os dias nós temos motivos para perdoar e para pedir perdão. Pessoas que nos irritam, que nos zangam, que nos magoam, acontece o tempo todo. Mas nós também fazemos isso o tempo todo também. O tempo todo. Às vezes até com o nosso silêncio, nós magoamos as pessoas. Até com um bom dia que nós deixamos de dar, nós magoamos as pessoas. Então, minha irmã, o Senhor o tempo todo está nos dando essa misericórdia. Este ano, esse amanhã, esse agora. Amém? Então vamos orar, meu amor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o grande intercessor. Ele é o nosso amor, o nosso Senhor. Aquele que nos ama muito, que ofereceu a vida dele gratuitamente por nós. E nós não podemos desperdiçar essa chance do perdão. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Paizinho, nós te pedimos em Teu nome, meu Deus, em Teu nome, que o Senhor venha, Pai, nos perdoar, Deus, nos perdoar em nome do Senhor Jesus, nos perdoar por todas as nossas falhas cometidas no dia de hoje, no dia de ontem,
mas que o Senhor perdoa também os nossos familiares, Senhor. Espírito Santo, avive em nós, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser mudado. Hoje nós vimos um traço, Senhor, um traço da Tua misericórdia, porque nós lemos todos os dias, Senhor, e ouvimos todos os instantes, meu Deus, que o Senhor é misericordioso, Pai. Mas, Senhor, nós precisamos viver com essa realidade, Pai, e saber que o Senhor realmente é um Deus que perdoa, Pai, um Deus que perdoa. E nós devemos todo o tempo pedir essa misericórdia do Senhor para nós e para toda a nossa casa e também para aqueles que nós conhecemos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos misericordiosos, Senhor, assim como o Senhor é misericordioso. Que a Tua palavra fala, Senhor, que aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia, Pai. É por isso, Senhor, que não pode ter mágoa no nosso coração, não pode ter ressentimento no nosso coração, não pode ter dureza no nosso coração, Pai querido. Nos ajude a perdoar, Senhor, mas nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Limpa o nosso coração de toda amargura, limpa o nosso coração de toda inveja. Hoje é o dia de jejum, de quebra de fortalezas. Quebra essas fortalezas da inveja, quebra essas fortalezas da amargura, quebra essas fortalezas do ódio, Senhor, que tem tomado conta de nós, de nossos familiares, Pai, dos nossos jovens, das nossas crianças, Pai, que tem tomado conta dos idosos, Pai querido. Senhor, eles são de outra geração. E eles são de geração, Senhor, que guarda mágoas, que guarda ressentimento, Senhor, que fica remoendo palavras, Senhor. Tenha misericórdia, Paizinho. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Jesus veio para nos libertar de todo pecado que existe nesse mundo, nos libertar de toda idolatria, de toda inveja, de toda impureza, de toda lascívia, de toda prostituição. Nos liberta, Jesus. Liberta todos os homens da nossa casa, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Liberta todas nós mulheres. Queremos ser mulheres santas, mulheres dignas de carregar o Teu santo nome, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens. Nos purifica, Senhor. Queremos ser adoradores do Senhor o tempo todo, Senhor. Não queremos Te adorar só de boca para fora, não, mas queremos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Em espírito e em verdade, Senhor. Nos limpa, nos lava, que podemos ser curados, Senhor. Curados assim como Lázaro foi curado. Lázaro não foi só ressuscitado, Senhor. Ele foi curado novamente, Senhor, porque ele estava todo apodrecido por dentro, Senhor. Estava todo apodrecido por dentro, mas o Senhor curou, Pai querido. O Senhor curou. O Senhor curou as emoções dele, Pai, que com certeza na hora que ele estava morrendo, ele estava triste, Pai. Ele estava triste porque a morte traz tristeza, Senhor. A morte traz tristeza para a nossa alma, Pai querido. Mas ele foi curado, ele foi ressuscitado e ele foi curado, Pai querido. Porque saindo dali, Senhor, ele com certeza celebrou com suas irmãs, Pai querido, a vida. Então nos ajuda a celebrar a vida, Senhor. Nos cura as nossas artérias, as nossas veias. Limpa o nosso sangue, Pai. Limpa, Senhor, o nosso sistema linfático, circulatório, Pai querido. Nos livra de todos os tumores, Pai. Quebra todos os tumores, toda essa raiz de câncer, Pai. Maligno e benigno, Pai. Desfaz todo nódulo, Pai. Nódulo de mama, Pai. Tem de misericórdia, do intestino, de esôfago, do estômago, meu Pai. Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos cura, nos livra de todas as pragas, de todos os tumores, Pai, que vieram sobre os egípcios, Senhor. Nos cura, Pai. Tem de misericórdia, meu Pai. Nos deixa em plena saúde para poder Te adorar. Que possamos viver 100 anos com saúde, com alegria, com lucidez, Pai querido. Tudo para o Teu louvor. Que ainda na velhice venhamos ter visões, Pai querido, revelações. Que venhamos profetizar, assim como Ana profetizava ali no templo de Jerusalém, Pai. No templo de Jerusalém, a vinda do Messias. Mas que possamos profetizar a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, Pai querido. Que possamos pegar crianças no colo, Pai, assim como Ana pegou o Senhor, assim como aquele homem pegou o Senhor, Pai, aquele profeta, Pai, pegou o Senhor no colo. Pai querido, Simeão pegou o Senhor no colo e profetizou. Que nós possamos pegar crianças no colo e profetizar que elas serão a geração da Torá, a geração que irá receber o Senhor, Pai querido.
Ó Senhor, nos ajude, Pai, a sermos um povo santo. Ajuda os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres. Santifica os políticos desse país, Pai. Dê para eles, Senhor, bondade, benignidade, honestidade, Senhor, para eles cuidar da causa justa, da causa do pobre, do necessitado, do órfão, do desamparado, das mulheres que estão expostas em situação de violência, daqueles que estão expostos em situação de rua, daqueles que estão sendo mortos nas filas do SUS, esperando por consultas, por tratamento, Senhor. Caro Senhor, tem de misericórdia, meu Pai. Somos pobres e necessitados, mas é o Senhor que cuida de nós. Tem de misericórdia de todos aqueles que estão como estrangeiros em outro país, os nossos irmãos que estão lá fora e os que estão como estrangeiros aqui também. Santifica eles, não deixa eles contaminar a nossa terra, Pai. Não deixa, e não deixa os nossos irmãos que estão lá fora sofrerem nenhum dano, Pai. Que a bênção do Salmo 23 se cumpra sobre a vida deles, que eles sejam bem tratados, que eles recebam documentos, que eles se casem, que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em terras estrangeiras, Pai querido. Mas que eles não levem peste lá para fora, mas que eles sejam ajudadores em terras estranhas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles levem o bom nome do Brasil lá para fora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai querido. Tenha piedade. Que eles levem o nome do Senhor lá para fora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles sejam evangelistas em potencial em terras estranhas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, as terras de Jerusalém, que elas sejam prósperas e férteis. Tenha misericórdia, Pai. Guarda a nação de Israel como irias diante. Converta o povo judeu ao Senhor Yeshua, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que eles cumpram o papel sacerdotal deles. Que haja paz em Jerusalém, assim como eu profetizo, que haja paz nos nossos lares. Paz e fartura nos nossos lares. Porque prósperos serão todos aqueles que orarem pelo Jerusalém, que amarem Jerusalém, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, Pai. Nos ensina a sermos intercessores assim como o Senhor é, Jesus. E nos ensina a sermos santos assim como o Senhor é, Pai querido. Tenha misericórdia de todos nós, Pai. Nos abençoa, Pai querido. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Tira toda a miséria da nossa vida, toda a impureza da nossa vida, toda a impureza das nossas casas, das pessoas da nossa casa, da nossa família, Pai. Tira todo espírito de rebelião da nossa casa. Coloca anjos às portas dos nossos lares, Pai. Não deixando pessoas invejosas, pessoas malignas entrar nos nossos lares para contaminar a nossa família. Nos livra, Pai, de tudo que é mal, Pai. De tudo que é mal. E nos ensina só a fazer o bem, só a praticar o bem. Não nos deixa, Senhor, praticar injustiça, Pai. Não nos deixa sofrer a injustiça dos homens, mas também não nos deixa praticar injustiça. Tenha misericórdia de todos nós, Pai querido, porque nós te adoramos, nós te amamos, Jesus. Que assim seja. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus um dia e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você se esforce todos os dias em Deus para que você se transforme, toda a sua casa se transforme na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Conte sempre com a presença desse ministério, com a ajuda desse ministério. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho, minha irmã. E compartilhe essa oração, porque é você, minha irmã, que vai ajudar esse ministério a crescer. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus. Amo vocês.